Lucas 18, 18. 18, verso 18. Ao verso 30. Amém? Certo homem de posição perguntou para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra do Senhor e pela obra do Senhor. Obrigado, Pai, porque só Tu és capaz de trabalhar nos impossíveis da nossa vida, Senhor. Naquilo que, Senhor, não está ao nosso alcance. Naquilo, Senhor, que somente a Tua graça e o poder do Teu sangue, Senhor, é capaz de fazer. Senhor, que essa noite seja uma noite de trabalhar nos impossíveis da nossa vida, Senhor. Naquilo que está fora do nosso alcance, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor manifeste, Senhor, a Tua graça e o Teu poder para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja louvado, Senhor, e que possamos dar testemunho da Tua obra nas nossas vidas e do Teu poder e do Teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui, gente, tem um dos maiores, pelo menos na minha opinião, um dos maiores mistérios do reino de Deus. Jesus falou: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Que mistério a gente vê aqui? A gente vê o trabalhar de Deus nos impossíveis dos homens. Lucas 18, verso 27, Jesus disse: Mas ele respondeu: Os impossíveis do quê? Dos homens são possíveis para Deus. Impossível, impossíveis, aquilo que não o que é irrealizável para o homem, né? Está fora do alcance do homem, né? Impossível ao homem, impossível relativamente ao homem, né? Aquilo que está inerente, ao que se refere ao homem, que faz parte do homem. Esse texto fala de Deus operando naquilo que ao homem é impossível. Naquilo que se refere ao homem. O homem não tem alcance, o homem não tem como operar, o homem não tem como executar. É impossível ao homem. Jesus disse: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor nos traz aqui um grande mistério do reino de Deus. É mistério porque somente aqueles que realmente experimentam dessa obra ele consegue entender e visualizar, né, a ação da obra de Deus, da graça de Deus. Somente aquele que experimenta disso, esse mistério é revelado. Como que pode, né, a gente pensar no impossível, pensar naquilo que não está ao nosso alcance, pensar naquilo que foge das nossas fronteiras, das nossas limitações, somente através de uma obra com Deus e de uma ação da obra de Deus. Esse texto aqui traz um exemplo, né, para a gente entender o que exatamente Jesus quis dizer em relação a isso.
Quando Jesus diz aqui, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, no que Jesus está exatamente falando? Relacionado ao que exatamente Deus está falando? Com o que Deus está tratando? Com o que Deus está operando? Quando ele fala sobre isso, né, a gente precisa entender, porque muita gente pega esse texto e aplica de maneira equivocada, muitas vezes, né? Pensa no impossível, mas no impossível que está fora da vontade de Deus. Pensa nas questões que são impossíveis ao homem, mas não naquilo que está dentro da vontade de Deus. Esse texto ele fala do que é impossível ao homem, mas dentro da vontade de Deus, daquilo que Deus opera no homem, daquilo que Deus está trabalhando no homem, daquilo que Deus pretende operar dentro da vida do homem. Quando a gente fala desse texto, como que a gente pode aplicar esse texto? A gente pode aplicar, aqui a gente vai ver um exemplo, né? A gente vai ver um exemplo para tentar entender melhor o que Jesus está falando, mas a gente pode aplicar esse texto de várias maneiras. Mas como a gente sabe que a gente pode aplicar esse texto e quando a gente pode aplicar? Sabendo que é quando está dentro da vontade de Deus. Deus, opera o impossível segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Deus opera os impossíveis dos homens que são possíveis a Ele. Mas sempre, gente, sempre dentro daquilo que é o seu querer, dentro daquilo que é sua vontade. Né? Muita gente acaba aplicando de maneira errada esse texto na sua vida porque fica tentando teclar numa tecla que não é a vontade de Deus, né? Que não é aquilo que o Deus está pretendendo. Bom, vamos dar uma olhada, vamos ver o que Deus está falando aqui. Né? É melhor a gente ficar sempre na palavra para entender melhor, né? A gente fica... É mais claro para a gente. Vamos lá, alguém lê para mim de novo, verso 18 ao verso 23. Certo homem de posição, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Bom, diz a palavra aí que certo homem, repara só, né? A palavra fala certo homem, a gente sequer sabe o nome dele, certo? Não aparece o nome dessa pessoa, mas diz aí que certo homem de posição. Quando a palavra fala homem de posição, o que ela está querendo dizer aqui? O que é um homem de posição, gente? Tem poder. Um homem de poder, um homem de boas condições, um homem de recursos, um homem de reconhecimento, um homem, certo homem de posição, um homem que provavelmente era conhecido, um homem que tinha ao seu alcance recursos e muitas condições. Repara só, o texto vai falar de gente que tem alcance a muitas coisas. É um homem que tinha condições, né, de posição. Era esse homem. Certo homem de condições, de posição. Esse homem chega para Jesus e pergunta, ele perguntou para Jesus: Bom mestre, que farei, repara só, tá, nos verbos, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu faço para o quê? Herdar a vida eterna. Esse é um homem de condições, é um homem de recursos, ele quer fazer algo para o quê? Para herdar a vida eterna. Note bem, qual é o interesse desse homem em relação a Jesus? O que ele está interessado aqui? Diz aí que ele está querendo fazer algo, né? Esse homem, ele quer saber de Jesus, né? O que ele precisa fazer, o que ele pode fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna, né? O que eu vou fazer, Senhor? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque aqui eu já tenho muita coisa, já tenho boas condições, eu já tenho muitos alcances, mas
que eu vou fazer agora? O que eu faço para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Verso 20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus respondeu dizendo: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Como se dissesse: o que fazer? Você sabe o que fazer. Obedeça os mandamentos. Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Jesus responde desta maneira. Primeiro ele faz um parentezinho aí. Por que você me chama de bom? Né? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É um parênteses nessa história aí. Por que me chamas de bom? Senão um, só um é bom. Bom, aí replicou aquele homem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso eu tenho feito já. Desde jovem, desde moço, desde a minha juventude. Tudo isso o que, gente? Os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso o homem já o quê? Diz o texto é que ele já fazia. Aquilo que estava na lei. Repare que aparecem os mandamentos nessa história, aparece a lei nessa história. E o homem já fazia, né? Ele já tem feito. Ele diz: tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Então, verso 22, olha só. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Presta atenção nessa expressão, gente. Uma coisa ainda te falta. Obedecem a todos os mandamentos. Tudo isso tem guardado. Mas ainda, diz o texto, falta algo. Ainda, Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Falta algo. Já teve essa sensação de que ainda falta algo? De que ainda está faltando algo? Aquele homem fazia de tudo já, né? Fazia tudo que estava prescrito na lei, tudo que estava ao seu alcance. Ele perguntou: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus sabe os mandamentos. Faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele falou: tudo isso eu já tenho feito, já tenho observado. Tudo que estava ao seu alcance ele já fazia. Concorda? Ele não adulterava, não matava, não furtava. Tudo isso ele disse: eu tenho feito. Mas Jesus disse: mas ainda falta algo. Aquele homem fazia de tudo, tudo que estava ao seu alcance, mas ainda faltava algo. Este algo que ainda faltava é o que está relacionado com o que Jesus disse a seguir, que a gente já até repetiu aqui: os impossíveis ao homem. Quando Jesus fala que ainda te falta algo, ele está relacionando aquilo que ele mesmo depois disse: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Este falta algo está relacionado aos impossíveis dos homens. Vamos ver. Uma coisa ainda te falta, Jesus disse: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Eu te pergunto: o que faltava para aquele homem? O que ainda faltava? Jesus disse: ainda te falta algo. O que ainda faltava para aquele homem? Desapego. É? O coração dele estava nessa coisa. Eu vou usar as próprias palavras de Jesus para te dizer o que faltava para aquele homem. Vende tudo que tens, isso é o que ele tinha que fazer. Dá aos pobres e terás. Sabe o que faltava para aquele homem ainda? Aonde? Esse homem era um homem de posição. Esse é um homem de reconhecimento, um homem de alcance entre os homens. Mas nos céus, tesouro que ele não tinha.
tinha um bom depósito. Não lhe faltava, sabe o que, gente? Um tesouro nos céus. Ele diz: terás, ou seja, está no futuro. Se fizeres isso, terás um tesouro no céu. Ainda ele não tinha o quê? Um tesouro nos céus. Faltava estar com Jesus, faltava segui-lo, faltava acompanhá-lo. Ele falou: faz isso, terás um tesouro no céu. Depois o quê? Vem e me segue. Faltava o que, gente? Os mistérios do reino de Deus e as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. O que esse homem tinha? Muitas coisas. O que esse homem fazia? Muitas coisas. Mas o que esse homem não tinha? Um tesouro no céu e a companhia de Jesus e os mistérios do reino de Deus que nos são revelados e as suas insondáveis riquezas. Faltava ali acompanhar a Cristo, faltava ali seguir o Senhor, faltava ali um tesouro no céu. Verso 23. Ouvindo ele estas palavras, ficou o quê? Muito triste. Porque era riquíssimo. Aquele homem, ao descobrir nas palavras de Jesus o que lhe faltava, e aqui um parênteses, né? Pode ter certeza de uma coisa: só através das palavras de Jesus a gente consegue perceber o que está faltando. Somente quando Jesus fala, orienta, Jesus mostra, é que a gente fica sabendo o que está faltando. Ele ficou sabendo o que estava faltando quando Jesus falou para ele. Somente através das suas palavras isso que pode acontecer. A gente fica sabendo o que estava faltando. Mas olha só, quando ele fica sabendo, quando Jesus fala para ele: terás um tesouro nos céus, faz isso, faz aquilo, vem, me segue. Aquele homem, diz o texto, ouvindo estas palavras, as palavras que Jesus disse a ele, o que aconteceu com ele? Ficou muito triste. Ele não ficou triste. Diz a palavra que ele ficou muito triste, porque era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro, dá tudo, abrir mão de tudo para seguir a Jesus, para ter tesouro no céu, dá tudo, dá aos pobres, vem, me segue. Quem disse que sempre que Jesus fala conosco a gente vai ficar feliz, gente? Esse texto prova que nem sempre que Jesus fala, alegra. Você sabia disso? Você sabia que às vezes quando Deus fala conosco o negócio é dolorido? E a gente fica na dúvida, né? Será que é Deus que está falando? Ai, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. A gente gira, né, em torno dessas coisas. Isso, sempre que Deus vai falar comigo, eu vou sair daquela alegria, naquele prazer, naquele contentamento, naquele regozijo, dando pulo de alegria, grudando na parede. Quem disse? Esse jovem, aliás, esse homem, que já não era mais jovem, ele falou desde a minha juventude, então ele já não era mais, né? Esse homem, quando ouviu o que Jesus tem de dizer a ele, que falta para ele, esse homem ficou muito triste. Muito triste. Talvez da mesma maneira, da mesma quantidade que ele era rico, diz o texto que ele era riquíssimo, né? Ou seja, uma pessoa grandiosamente rica. Talvez ele tenha ficado também grandiosamente triste. Da mesma proporção que ele era rico, talvez ele tenha ficado triste, porque ele falou assim: vou abrir mão de tudo isso? Muitas vezes será duro o que nós ouvimos do Senhor, será forte, será, né? Muitas vezes o que Ele nos disser tocará na ferida, lá onde dói. Eu vejo aqui Jesus tocando, sabe aonde? Sabe quando Jesus fala, ainda te falta algo, e Ele mostra o que falta? Sabe o que Ele toca aqui? Sabe o que eu vejo que Ele está tocando aqui na vida desse homem? Sabe aonde? Lá no coração. Lá no profundo da alma, lá naquilo que só você e Deus sabe, naquilo que está lá no teu coração. Ele fala assim: falta-te um tesouro nos céus, terás um tesouro nos céus, porque onde está o teu coração...
Ou ao contrário, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Jesus vai aonde, gente? Lá no centro do negócio. Vai lá onde a ferida dói. Vai lá onde o negócio... O dinheiro, o status. Exatamente, o exemplo dele Que aqui... alimenta a alma dele. Né? O exemplo dele... Exatamente, a gente está falando muito bem. Jesus, ele tira, né, uma palavra, um mistério que nos é revelado dentro de um exemplo. Nós estamos vendo aqui um exemplo, né? Um exemplo de um homem que, ouvindo as palavras de Jesus, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo, né? O que faltava para aquele homem, era, como meu pai falou, se desapegar das suas riquezas, né? Das suas conquistas materiais, das coisas que ele conquistou nesse mundo. Isso ele tinha dentro do seu coração, e faltava ele tirar isso do seu coração para ter um tesouro no céu. Ele tinha os mandamentos, ele observava os mandamentos, mas o seu coração estava onde? Nas riquezas. Quando Jesus fala com ele, ele fica triste. Isto, irmãos, é um exemplo, né? Este era o impossível para esse homem. Porque ele sai, diz o texto, diz que ele saiu. Mateus, quando relata esse texto aqui, diz que aquele homem se retirou triste. Lucas não chega a falar que ele se retirou, Mateus fala. Mateus, capítulo 19, verso 22, diz que esse homem se retirou muito triste. Ele vai embora. E é uma coisa para vocês que é difícil falar, mas é verdade. E é muito comum. Tem muita gente que ouve Jesus falando. O que acontece? É um engano achar que sempre Jesus falar, que as pessoas vão ficar, né, aquela coisa maravilhosa. Eu ouvi Deus falar, que lindo, que gostoso, que delícia. Mas não era pra mim, não. Era por irmão do lado. Gente, o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava tocando onde somente Ele pode tocar. No coração do homem. Nem mesmo a lei e os mandamentos têm esse poder. Tudo isso ele disse assim, eu já tenho observado. O que ele está falando? Dos mandamentos. Não adultero, não furto, não isso, não aquilo, bababá, bababá. A lei não tem o poder de tocar onde Jesus tem. No coração do homem. Jesus, quando fala para ele, né, sobre os mandamentos, ele faz uma afirmação, né? Que ele sabe os mandamentos. Jesus sabe que ele sabe. Ele sabe, sabes os mandamentos, ele fala. Você sabe, É. fala, você sabe. Ele sabe. O que ele não sabia era o que estava faltando. Mandamento ele até sabia, mas não sabia, né, Sabia e praticava. o que estava faltando, que era o que Jesus está fazendo aqui. Ele está tocando no coração daquele homem. Jesus está aqui revelando aquilo que está dentro do seu coração, né? Somente o Senhor Jesus é capaz de operar na profundeza do interior do homem, naquilo que está em seu coração, nos seus impossíveis. Salmos 26 e 2, o Salmo 26, 2 diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Depois, Salmo 139, verso 1 e o verso 23 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Depois ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Gente, isso é obra de Deus. Não é obra de homens. Não é aquilo que está ao alcance dos homens. Vemos nesse texto Jesus operando exatamente essa obra de sondar o coração daquele certo homem, de botar para fora aquilo que estava no seu coração, nos seus pensamentos, mostrar a ele, revelar a ele e dizer a ele o que ele precisava fazer. Mas o caso aqui é o seguinte: isto era impossível àquele homem. Por que você está falando, Lucas, que isso é impossível? Ele falou, Jesus disse: os impossíveis dos homens são
possíveis a Deus. E quando Jesus falou isso? Exatamente neste momento. Cada um de nós, gente, tem os seus impossíveis. Este aqui é um exemplo. A gente está vendo o exemplo de um homem que os seus impossíveis, né, eram as questões que ligavam o seu coração, aquilo que o seu coração estava apegado, às suas próprias riquezas. Esse era o impossível deste homem. Mas cada um de nós tem os seus impossíveis, só Deus para nos fazer conhecer, e somente Deus para operar nos seus impossíveis. Somente Deus. Isto é ou não é mistério de Deus? Isso é ou não é mistério do reino de Deus? Então Jesus continua. Verso 24 e 25. Alguém lê para mim. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus vendo assim, triste. Repara só, gente, às vezes a gente acha que Deus não vê. Quando a gente está triste. E eu vou falar algo para você. Eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui. Quem que provocou essa tristeza nele? Nem toda tristeza é do diabo, é do mundo, é do não sei o quê, né? Nem toda tristeza. Há tristezas que vêm do Senhor, é o Senhor operando. Paulo fala isso, né? Que Deus nos conduz ao arrependimento por meio das suas tristezas. Há tristezas que nos conduzem ao arrependimento. Vendo assim triste, o Senhor estava vendo, ele não, né? Os olhos do Senhor estavam fixos na situação, ele estava contemplando tudo que estava acontecendo. Não passou nada fora dos olhos do Senhor. Vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui tem uma lição, né? Jesus vai pegar o exemplo daquele homem para fazer uma afirmação, para trazer aqui uma questão que é a realidade. Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Dificilmente entrarão, diz o texto, né? Com muita dificuldade, com dificuldade extrema, não é fácil. O texto fala assim: não entrarão no reino de Deus os ricos. Não é isso que o texto está falando. Ele fala assim: com dificuldade. Quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Ele não está falando que não entra. Ele está falando que é difícil. É o que muita gente Se confunde. Né? E não consegue entender o que Jesus está falando mesmo. Né? O que esse difícil quer dizer. Né? As pessoas acham que a pessoa... É o coração da pessoa não está naquilo lá. Né? É difícil. Exatamente. Como era no caso dele. Né? Como não era o caso dele. E vou falar uma coisa como é no nosso caso também. Sempre que Deus vai operar nos impossíveis, pode ter certeza que vem lá dos céus uma frase: quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm tamanhas impossibilidades. Você acha que a obra de Deus na nossa vida é fácil? Levou 40 anos para Deus tratar o povo no deserto. E Paulo diz assim: aquele que completará a boa obra fará até o dia de Cristo Jesus. Sabe até quando Deus vai levar para completar a boa obra de Cristo na sua vida? Por isso eu digo para você, quão dificilmente. Não é fácil. Gente, tão difícil, que precisou, sabe do quê? O que precisou, gente? O que foi preciso?
que foi preciso, gente. O Filho de Deus se fazer carne, viver entre nós, ser tentado como nós cantamos, mas não pecar, entregar o seu próprio corpo, a sua própria vida como sacrifício a Deus, derramar o seu sangue, provar por nós a morte, vencer o mundo, vencer o diabo. Você acha que foi fácil? A gente se engana muitas vezes, né? De achar que a coisa é fácil. Aquele negócio do passe de mágica. E a gente mistura muitas vezes, né? Porque quando a Bíblia fala sobre os milagres, sobre os prodígios, sobre os seus sinais, a gente tende a linkar isso com essa questão da facilidade. De que vai ser fácil. De que vai ser fácil, de que vai ser passe de mágica. É ou não é, gente? A gente tende a achar que a gente está dentro daquele circo, sabe aquele circo bem vistoso, onde tem os mágicos maravilhosos, e a gente vê a coisa acontecer. Leva 2 horas. E o espetáculo acaba? A gente tende a achar que Deus vai fazer porque a gente quer que Ele faça. Esse é o tempo da ilusão. Mas é difícil. É muito difícil. Porque o sacrifício foi muito alto, gente. O preço é muito alto. E a obra é muito profunda. Ela é muito complexa. Ela toca no coração. Traz morte, né? É morte, é ressurreição, é cruz, é renúncia, é segue. Gente, é perdão, é arrependimento, é humilhação, é ora, é jejua, é clama, é igreja, é diabo, é não sei o que, mas não sei o que, não é brincadeira. É ou não é? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Não é fácil, ele não está falando que não vai entrar, mas ele está falando que não é brincadeira. É isso que ele está querendo dizer. Repara só, depois verso 25 ele fala assim, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. A agulha aqui tem duas vertentes, assim, que entende 2 coisas um pouco diferentes. Que na verdade é a mesma coisa, mas são figuras diferentes. Agulha, tem gente que entende que é aquela questão literal mesmo, um camelo passando por uma agulha, o fundo de uma agulha. Costura. De costura. E tem gente que entende que a agulha era uma porta que tinha no fundo, na parte de trás da cidade de Jerusalém, que era uma pequena porta. Não era aquelas portas grandes que tinham nas muralhas e tal. E que era dificilmente um camelo passava ali. Porque para ele passar, ele tinha que tirar tudo, descarregar tudo que ele tinha que passar abaixado. Ele tinha que fazer um sacrifício imenso. As pessoas tinham que empurrar, carregar, tinha que vir gente por trás, outro por frente. Os dois, na verdade, são dois exemplos diferentes, mas que na verdade falam a mesma coisa. Então, ninguém consegue provar de que exemplo que Jesus estava querendo dizer. Mas a questão é o seguinte, gente, é muito difícil. É mais fácil um camelo que passar pelo fundo da agulha, seja qual fundo for. Jesus está falando. Do que entrar um rico no reino de Deus. É ou não é difícil, gente? É ou não é mistério? É ou não é impossível? Você já viu alguém passando um camelo no fundo da agulha? Às vezes é difícil até você acertar a linha. E um camelo? Mas não tem maneira. Vamos tentar? A gente podia fazer um exercício semana que traz um camelo, uma agulha e tenta passar. Aí olha só que interessante. Talvez seja o mesmo sentimento de todos nós. Verso 26 e 27 diz: os que ouviram disseram. Os que ouviram estas palavras disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os que ouviram disseram:
Senhor, quem desta maneira, sendo assim difícil, sendo assim mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, sendo desta maneira difícil entrar no reino de Deus, quem pode ser salvo? Repara que aqui, gente, o discurso se amplia e foge da vida daquele homem. Repare que aqui a mensagem de Jesus, ela vai e ela alcança todo mundo, porque pergunta para ele, quem pode ser salvo? Quem? Rico, pobre, miserável, quem pode ser salvo desta maneira difícil? E aí que Jesus diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu gosto dessa pergunta, gente. Se for tão difícil assim, essa obra que envolve o interior, o coração do homem, quem pode ser salvo? Eu gosto dessa pergunta. Quem pode ser salvo dessa maneira difícil? Então Jesus diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É sobre esta questão que Jesus se refere. Com o que Jesus se refere a essa questão dos impossíveis aqui, gente? Com o que está relacionado? Salvação. A salvação, a herdar o reino de Deus, a entrar no reino de Deus. A tirar do coração aquilo que não é prioridade, para que Jesus seja prioridade. A tirar a dureza do coração, os impossíveis dos homens, aquilo que só Deus pode fazer e que para nós é difícil, e é difícil, é mais fácil um camelo passar. Olha, gente, é mais fácil, viu? Eu acho que é mais fácil mesmo, viu? Vamos trazer o camelo aqui que a gente vai achar muito mais fácil. É muito mais fácil, a gente vai achar uma solução. É só a gente se colocar no lugar do homem que perguntou, né? Jesus, o que eu faço? Aí Jesus dá essa resposta. Né? Será que seria a nossa reação? Não gostou nada. Pergunta, o povo tinha entendido exatamente o que Jesus estava querendo dizer. O povo não estava preso simplesmente na ótica da riqueza, mas entendeu como algo. Aquilo amplia para todo mundo, porque pergunta para todos que ouviram, falam, mas quem que vai poder ser salvo dessa maneira? Porque cada um sabe que está seu coração. Porque cada um ali deve ter visto o seu coração. Ih! Isso é impossível para mim. É sobre essas questões que Jesus se refere, né? É sobre aquilo que somente Deus pode fazer, aquilo que não está em nenhum momento ao alcance do homem. Por isso que nós, gente, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos do Senhor, nós cremos no quê? Nós cremos na graça de Deus. Né? Por isso acreditamos ser por meio da graça em Deus, de Deus, em Cristo Jesus. Paulo disse aos irmãos em Éfeso da seguinte maneira: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quem que aqui é capaz de dar vida quando você mesmo está morto? Isso é obra de Deus. Mortos nos seus próprios delitos, nos seus delitos, e você mesmo tirar vida da sua morte, como? Só Deus, é graça, é misericórdia, não está ao alcance do homem. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é que pode sentar nos lugares celestiais? Se não for pela graça em Cristo Jesus? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu te pergunto, se é pela graça de Deus, sendo assim, quem pode ser salvo? A pergunta que eles fizeram. Sendo assim, quem pode ser salvo? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sabe o que esse texto do homem rico aqui fala? Fala sobre o quê? Sabe o que fala? Sobre salvação. Esse texto fala sobre salvação, sobre Deus operando aquilo que não é possível aos homens. Sobre a graça. Em Cristo Jesus, sobre a sua misericórdia, sobre a sua riqueza. Diz o texto de Paulo que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Olha, Ele nos deu vida nós estando mortos em nossos delitos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Quando que Ele nos ressuscitou? Quando Ele, Cristo, ressuscitou. Juntamente com Ele nos ressuscitou na obra da cruz, da morte e ressurreição. Sabe quem estava lá? Sabe quem foi junto? E não é obra dos homens? É impossível aos homens? É pela graça? É o poder de Deus? Sabe quem foi? Sabe quem foi, gente? Este coração. Este coração. Juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É ou não é mistério do reino de Deus? Você é assentado nos lugares celestiais após estar mortos nos seus próprios delitos. Pela graça. Pelo favor. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Gente, isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem perguntou para Jesus: o que eu faço? E eu te pergunto: o que eu faço? A resposta é: sabe os mandamentos. Sabe os mandamentos. Mas uma coisa ainda te falta. Vem e me segue. Uma coisa te falta, dá o teu coração. Dá o teu coração, terás um tesouro nos céus. Vem comigo. Duas até a cruz, né? Sempre. 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 É aqui. Sempre. Pela graça sois salvos. Não é dom, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que Deus quer é que nós entreguemos o coração para Ele. Nosso coração. Cheio das nossas impossibilidades, cheio das nossas mazelas, cheio das coisas que nos apegamos tão facilmente, cheio dos nossos enganos. O coração é enganoso?
Mas a gente tem que entregar esse coração para Ele. Mesmo morto, os nossos delitos, tem que entregar. Mesmo muito triste, tem que entregar. Mesmo saindo muito triste, mas entrega. Mesmo não querendo. Eu não querendo, mas entrega. Precisamos entregar. Para finalizar, hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Lucas 18, verso 28 ao verso 30. Repara só, gente, que interessante. Disse Pedro. Agora aparece Pedro na história. Aqueles que ouviram, não aparece quem falou aquilo. Quem pode ser salvo? Aqui já aparece Pedro falando, né? Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos. Olha as coisas que deixam. Vamos repetir aí. Casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Para finalizar, a gente fica um testemunho. Nessa história toda surge um testemunho. Não sei se você reparou. Disse Pedro, nós... Esse é um testemunho, gente, totalmente cristão. Totalmente fundamentado, baseado no que é ser cristão, no que é a vida cristã, no que é a palavra, no que é ir para a cruz, no que é seguir a Cristo. Nós, disse Pedro, nós, gente, e o que nós temos feito, hein? O que nós, cristãos, nós que nos orgulhamos em dizer que somos evangélicos, e nós cristãos, que agora não sei quantos por cento, e nós cristãos, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Pedro disse, nós deixamos, nós seguimos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós deixamos, nós seguimos. Quantos estão entendendo? No contexto de Pedro, ainda nós deixamos tudo, né? Largando tudo. Nós, deixa eu falar uma coisa para vocês, se a gente não entendeu ainda, vamos entender junto. Nós, irmãos, nós deixamos, nós seguimos. Porque senão, Jesus sempre nos falará, ainda te falta uma coisa. Vocês conseguem ouvir, gente? Conseguem enxergar? Com certeza essa é a direção do trabalhar de Deus. Sempre vai ser. Nós deixamos, nós seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus. Deixar por quê, gente? Qual que é a causa? O reino de Deus. Deixar por causa do reino de Deus. Muito bíblica essa expressão. Muito bíblica, muito evangelho, muito cristão. Deixar por causa do reino de Deus. E é interessante porque ele mostra que o desapego não é só em cima de riqueza. Não. Por isso que eu falei para vocês, são muitos impossíveis. Filhos, irmãos, né? Casa, o que mais que tem aqui? Pais, mulher. Nossa. Cada um Não é só riqueza não, né?
Por isso que tem gente que faz desse homem rico aqui uma ovelha negra da história, né? E Jesus não é bem assim. Ele está usando um exemplo. Ele está pegando um exemplo. Está pegando um exemplo. Que muitas vezes se interpreta dessa maneira para fugir dessa história. Tá vendo? Os caras ricos, eita. Nossa, rico mesmo, eu esqueço, não é pra mim. Até pula, né? Vai para o capítulo 19. Ainda bem que eu não sou rico. Mas Jesus disse, ninguém há que tenha deixado por causa do reino de Deus que não receba no presente muitas vezes mais. Olha isso, gente. E no mundo por vir a vida eterna. Você olha para a vida de Pedro, você vê que ele recebeu muito mais. Muito mais. E eu não estou falando de riqueza material. Ele recebeu muito mais, a ponto da sua própria sombra passar as pessoas. A ponto de uma moça morrer lá em Jope, ele está lá no outro lado do mundo, chamarem ele ia demorar o tempo que demorava na época, tal, chegar lá, ajoelhar, orar e a menina levantar e ressuscitar. Ele recebeu muito mais. Ele recebeu mais. A ponto dele estar no eirado, aguardando os irmãos lá fazer comida, que ele estava com fome. E ele recebeu uma visão de Deus. E aparecer 2 varões e falar assim, vem comigo. E ele ia até o Cornélio, e Cornélio e a família dele toda ser entregue a Deus e encontrar com Deus e ser batizado no Espírito Santo. Ele recebeu muito mais. Muito mais. Não estou falando de dinheiro. É muito mais, porque é do reino dos céus. E é no presente também. E no mundo por vir ainda a vida eterna. No mundo por vir a vida eterna. Amém, amados? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só para terminar, eu vou ficar com a pergunta do homem para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Uma coisa ainda te falta. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece os impossíveis relacionados à nossa vida, relacionados ao nosso viver, a nós, homens. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem revelado a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Obrigado porque em Cristo Jesus nós conhecemos, ó Pai, o poder do Senhor que trabalha nos impossíveis dos homens, ó Pai. Porque nós, pela Tua graça, conhecemos que os nossos impossíveis, ó Pai, são possíveis para o Senhor. Aquilo que é impossível a nós, ao olharmos para Ti, ao olharmos para Cristo, enxergamos que há possibilidade no Senhor. Nós te louvamos por esta obra, nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos por esse testemunho, nós te louvamos por esta chamada, pela Tua obra na nossa vida. E nós te pedimos que o Senhor complete, Pai, esta boa obra. Mesmo, Pai, quando sairmos tristes da Tua presença, o Senhor nos alcance pela Tua graça. Nos alcance pelo Teu poder, nos alcance pela Tua misericórdia, pela Tua rica misericórdia, como disse o apóstolo Paulo, pelo Teu grande amor, Pai, quando estivermos mortos, ó Pai, nos nossos delitos. Senhor, pela Tua graça, Senhor, salva-nos completamente, Senhor, poderosamente nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja bendito, Pai. Isso não vem de homens, isso não vem do pastor, não vem da igreja, não vem de ninguém, a não ser do Senhor, a não ser do Teu poder, a não ser da Tua obra majestosa e grandiosa e bendita. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa noite seja a noite de salvação para todos nós. Para mim, para cada um de nós aqui, Pai, nós carecemos da Tua graça.
Nós carecemos da tua misericórdia, e isso nós reconhecemos diante dos homens e diante dos principados e potestades. Nós reconhecemos que precisamos da tua graça e da tua salvação nesta hora, neste tempo oportuno para as nossas vidas. Ó Pai, quero sair daqui salvo por Ti, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, Senhor. Eu preciso, Pai, que o Senhor opere o impossível na minha vida. Eu preciso, Pai, que o Senhor opere essa obra, como fizeste com Pedro, como fizeste com os apóstolos, a ponto da minha boca e do meu coração sair, nós deixamos. Nós Te seguimos. Senhor, opera, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor do Teu nome e para o engrandecer do Teu reino, Senhor, neste tempo, nesta terra. Senhor, opera a salvação, Pai, o herdado reino, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem liberdade de orar, fique à vontade. De pôr sua vida, de pôr seu coração, de pôr os seus impossíveis diante de Deus. Fique à vontade. Em nome de Jesus.